Mural dos Sócios, aí a primeira participação de hoje do nosso programa Brasil Cristão. Hoje nós temos a presença aí da Ana Pereira Amorim, de Indaiabira, Minas Gerais. Temos aí a fotografia das bodas de ouro do Francisco e da Cecília de Lupércio, estado de São Paulo. E o grupo da Capelinha das Mãos Ensanguentadas de Itapicuru, lá na Bahia. Então a gente agradece a participação dos nossos sócios. Você, meu querido, minha querida, que com tanto carinho manda as fotos aí de momentos importantes, né? Hoje a gente vê, por exemplo, as bodas de ouro do Francisco e da Cecília, o grupo da Capelinha das Mãos Ensanguentadas. Já temos mais de 3.000 grupos aí espalhados pelo Brasil. Já temos em 2 países também, já aí ultrapassou o limite do Brasil, né? Então a gente fica muito feliz de saber que as pessoas estão unidas em oração com a gente. Muito obrigada. E muito obrigada a você, sócio, sócia, que mantém essa obra com a sua fidelidade, com a sua generosidade. Deus abençoe muito. E hoje, como eu disse, nós estamos falando sobre um assunto importante da nossa igreja. Uma festa que a gente vai falar dela para a gente poder entender melhor. Cátedra de São Pedro. E eu tenho aqui ao meu lado, tenho a alegria de receber Dom Wilson Dias de Oliveira, que é o bispo da Diocese de Limeira, estado de São Paulo, vizinha aqui nossa, né, Dom Wilson? Então, boa noite, Maria do Rosário, boa noite a todos. Dom Wilson, sua bênção. Deus abençoe. É uma alegria estar junto com vocês aqui e falando para os irmãos e irmãs do nosso querido Brasil e aqueles que acompanham, os sócios da Rede Século XXI, todos aqueles que, de fato, participam das nossas comunidades, não é? E têm o desejo de ver, de fato, o Evangelho de Jesus presente em todos os recantos do nosso país. É sim, Dom Wilson, a gente vê um esforço tão grande aí, a fidelidade das pessoas, é com sacrifício, a gente sabe muito bem, meu querido, minha querida, que é com sacrifício que vem essa oração para a gente, muita oração, mas também as doações, né? Com sacrifício, né, Dom Wilson? Sem dúvida, é verdade. Dom Wilson, antes de a gente começar a falar do nosso assunto, Cátedra de São Pedro, gostaria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho, que é a extensão, que é a continuação desse trabalho aí, daqueles 12 chamados por Jesus. Fala um pouquinho como anda o seu trabalho lá na Diocese de Limeira, porque o senhor já veio várias vezes aqui, né? Desde que iniciou ali o seu trabalho em Limeira, não é verdade? Sim, estive várias vezes e a última vez quando o Papa Francisco foi nomeado, foi escolhido afinal pelos cardeais, eu estive a última vez aqui, né? E estou voltando hoje, com a graça de Deus, então estou muito feliz em estar aqui. Eu moro em Limeira, a minha sede. Nós vamos falando da cátedra, lembra a cadeira, né? Significa cadeira. E o bispo mora, cada bispo tem a sua catedral, em outras palavras, a minha catedral é Limeira. E é claro que a catedral, ela é diríamos assim, um lugar figurativo no sentido de que nós temos o governo de outras tantas cidades, né, e outras tantas comunidades. Felizmente, a nossa diocese, nesse período de 6 anos e meio que eu estou lá, ela cresceu e tivemos aí uma ordenação de vários sacerdotes jovens também. Ordenamos 46 novos padres. Então, isso me deixou até assim, nossa, eu fiquei surpresíssima. Tivemos assim um trabalho sem dúvida nenhuma, dos nossos padres, do nosso povo que reza, das equipes vocacionais, dos casais vocacionais que têm animado as nossas comunidades, então tem feito um crescimento grande. Com isso também a Diocese cresceu, abrimos mais 36 novas paróquias e passamos de 50 para 86 paróquias nós estamos hoje. Isso em 6 anos e meio, presta bem atenção. Foi muito trabalho, foi bastante trabalho até agora e é claro que a gente tem que muito agradecer primeiro a Deus e depois a todo o trabalho de igreja, todos aqueles que nos auxiliam, os sacerdotes, os leigos, os seminaristas, as religiosas que trabalham nas realidades inseridas na diocese e o povo de Deus, leigos e leigas que nos ajudam tanto nas nossas paróquias e comunidades. É um povo tudo presente, isso, né, Dom sem Wilson, dúvida nenhuma, na sua um povo diocese, muito bom, né? E um povo que colabora muito, participa muito, né? Isso ajudou também a
a nós abraçarmos o povo da periferia, principalmente, e criarmos novos espaços, que são as quase paróquias e paróquias que nós temos. Nossa, mas na Diocese de 36 Limeira. a mais é um número bem grande, né? É bem grande. Hoje nós estamos aqui de Nova Odessa, que está aqui pertinho de Campinas, e vamos até lá, na divisa com a Arquidiocese de Ribeirão Preto, até Porto Ferreira. Nossa, é muita Então, coisa. pegamos todo esse eixo da Anhanguera e depois a parte leste, essa região de Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Conchal, e a parte oeste, Iracemápolis e Cordeirópolis, as duas cidades que estão na parte oeste. Então, uma diocese grande, com muito trabalho, né? com mais ou menos 1.100.000, 150.000 mais ou menos, pessoas, Muita gente, em toda né, a Dom região. Então, nós temos que muito agradecer ao trabalho de tantas pessoas que nos ajudam, sem dúvida nenhuma. Que beleza, né? Então a gente vê aí que é um bispo que está trabalhando muito, mas também, além de todo esse trabalho, ele estava me contando que é responsável pela catequese, não é, Dom Wilson? Da catequese. Nesses 6 anos eu trabalhei pelo regional. menos uns 2 anos e meio na comunicação, então ficamos responsáveis aí com a saída de Dom Orani, que estava em Rio Preto, que foi para Belém, então eu entrei no lugar dele da comunicação e fiquei ajudando nesse período. Por 2 anos e meio. Por 2 anos e meio. Depois, quando houve a mudança, o Dom Odilo assumiu, aí a equipe atual do Dom Odilo, que está hoje, me pediram para mim ajudar no trabalho da catequese, onde eu estou até hoje, né? Esses últimos quase 4 anos eu estou ajudando o trabalho da catequese, tenho acompanhado o trabalho junto com os catequistas que assessoram, de modo geral, o trabalho da catequese no nosso regional. E também com a catequese com deficientes, que trabalha com cegos, com surdos, com cadeirantes. Um enorme trabalho. Né? Exatamente, um trabalho grande. Então, nós temos 2 equipes, né, que nós nos reunimos durante todo o ano, nós temos uma agenda puxada, né? E a catequese com deficientes, nós temos, a cada 2 meses, nós temos um encontro em Limeira e fazemos todo o planejamento. Vamos ter um seminário em novembro desse ano, em nível nacional, para trabalhar a questão da iniciação cristã e entrarão catequistas de todo o Brasil que trabalham com crianças, jovens, adultos e também com deficientes, que irão entrar também. Nossa, aqueles que ajudam, né? Como iniciar a criança, como iniciar o jovem, o adolescente, como iniciar o adulto não batizado ou já batizado e não evangelizado. Então, é todo esse trabalho da nossa igreja, é a continuação da cátedra de Pedro aí, que a gente está falando aqui primeiro, apresentando Dom Wilson, que veio aqui tão generosamente no programa Brasil Cristão. E agora sim, de fato, nós vamos entrar. E é muito bom ter um bispo responsável pela catequese que vai nos catequizar hoje aqui, que vai ensinar para a gente esse assunto e a gente fica imensamente feliz. Dom Wilson, antes de a gente começar o nosso assunto, que é Cátedra de São Pedro, nós vamos ver um pequeno vídeo que foi preparado para a gente iniciar esse assunto. Cátedra significa cadeira, sede fixa e o símbolo do poder e da missão designada aos bispos. As cátedras são fixadas nas igrejas, que por esse motivo também são chamadas de catedrais. Já a Cátedra de São Pedro é a relíquia, o assento de São Pedro, primeiro Papa da Igreja Católica, escolhido por Jesus, que o capacitou pelo Espírito Santo com a missão de guiar todos os povos de Deus. Atualmente, a cátedra encontra-se na Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano, na Itália, onde permanece lacrada pelo monumento fabricado em bronze por um dos maiores artistas de Roma, Jean Lorenzo Bernini, criada entre os anos de 1647 e 1653. A festa da Cátedra é comemorada entre os dias 18 de janeiro e 22 de fevereiro. Nesta comemoração, dá-se graças a Deus pela missão confiada ao apóstolo Pedro e a seus sucessores. Então, você viu aí um pouquinho da explicação do que é cátedra, né? E agora sim nós vamos conversar
com Dom Wilson, que é o bispo de Limeira, que está aqui ao meu lado, e veio especialmente para falar sobre esse assunto com a gente. Dom Wilson, acho que antes de falar da cátedra, temos que falar um pouquinho de Pedro, né? Da história, sim, do contexto. O que o senhor nos diz? Bom, primeiramente, é bom recordar que Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos, né? Desse grupo, ele, na verdade, escolhe um que, na verdade, irá coordenar o grupo quando Jesus Cristo diz a Pedro, vai, apacenta os meus irmãos. Quando Jesus pergunta por 3 vezes, você me ama? Tu me amas? Tu me amas? Né? E, na verdade, com essa missão que Jesus Cristo dá a Pedro de cuidar do rebanho, de apacentar o rebanho, né? Que ele mantenha na fidelidade e que ele confirme os irmãos na fé, mostra de fato que o Pedro recebe essa missão. Por isso a cátedra está ligada também à missão, né? A missão de poder levar a palavra de Deus, não é? A continuar a missão de Jesus e a unir, de fato, os irmãos, a comunidade. Por isso São Pedro foi aquele que, por primeiro, coordena uma comunidade lá em Antioquia, foi o primeiro bispo de Antioquia, não é? Passa pela casa de Prisca e Áquila, não é? E nessa casa ele se assenta numa cadeira de carvalho, uma cadeira simples, não é? Mas a melhor cadeira que a família tinha, e ali ele ensina os irmãos, e fica quase como uma relíquia essa cadeira de carvalho para os primeiros cristãos, para as comunidades que foram vindo depois, posteriormente, né? E de fato nos recorda isso. E é claro que o São Pedro não vai ficar no território de Israel, ele vai para o centro do poder da época, que era Roma, onde existia, nós diríamos, o poder desse período, não é? E a partir de Roma, que de fato o cristianismo vai se espalhar. E ali ele vai, sem dúvida nenhuma, unificar de fato os cristãos, unir de fato os esforços na comunidade. E é claro, por que a nossa igreja se chama romana? Justamente porque nós diríamos, São Pedro vai morrer como mártir, nós diríamos, lá em Roma, São Pedro e São Paulo, né, que nós chamamos as colunas da igreja. Os São dois Pedro, morreram lá, né? Os dois morreram em Roma, né? Lembrando que Paulo é aquele que vai evangelizar os gentios, aqueles que estão chamados pagãos, que estavam fora, e São Pedro é aquele que vai reunir, nós diríamos, as ovelhas do povo de Israel. O povo que... Então, nesses dois modelos de igreja, nessas duas colunas, de fato, em Roma, eles vão fundar, diríamos assim, continuar, na verdade, né? Continuar a obra de Jesus Cristo, na verdade, continuar. Então, a obra da nossa igreja é continuada através de séculos e séculos, né? E São Pedro, morrendo, eu diria assim, ele foi sepultado onde é o altar de Pedro hoje, embaixo. Nós temos 3 igrejas ali em Roma, não é? Uma onde está o altar, onde estão os ossos dele. No meio nós temos uma segunda igreja, onde estão os túmulos dos papas, em volta. E em cima, onde nós temos a igreja atual. A igreja de Roma atual, não é? Onde o Papa se assenta, que nós vimos agora há pouco no nosso imagens vídeo. Que a né? gente viu, então. E na verdade, esse altar onde o Papa vendo. está sobre o túmulo de Pedro, na verdade. Né? Então, nos recorda isso, o grande carinho que os cristãos, que os católicos guardaram desde os primeiros séculos até hoje. E, portanto, por que o Papa mora em Roma? Justamente porque ali está os ossos de Pedro, está o altar de Pedro, né? E, ao mesmo tempo, esta relíquia que foi guardada, que é a Cátedra de São Pedro. Essa cadeira, né? Essa cadeira, que vem desse nome latino, né? Que foi guardada e que ficou como que uma relíquia, nós diríamos assim, para nós, não só para os católicos, para os cristãos de modo geral, ficou como uma relíquia. Né? Então, Dom Wilson, o sangue dos mártires ali foi o que fecundou aquele solo, né? Para continuar tudo isso, não foi? Do próprio Pedro e de Paulo, né? Sim, na verdade. Na verdade, sim, o martírio de São Pedro e São Paulo fez nascer uma igreja pujante, uma igreja de Roma, que depois, é claro, a partir do Império Romano, ela vai se espalhar. Nós diríamos por todo mundo conhecido,
E, é claro, chegando até nós aqui no Chegando Brasil, até o dia nós. de hoje aqui, Exatamente, onde né? a gente está hoje falando desse assunto. O sangue de Jesus derramado na cruz, ele é continuado, nós diríamos, na vida dos apóstolos, e por isso Jesus reúne e dá a missão a Pedro, dá a missão aos apóstolos de continuar essa missão, de evangelizar e de continuar o mandato de Jesus, nós diríamos, e de fato teve esse grande sentido de poder multiplicar as sementes que nosso Senhor derrama na cruz, diríamos assim, as sementes do Evangelho que vão, nós diríamos, irrigar todas as comunidades, a partir de cada apóstolo. Tiago teve o seu martírio, Bartolomeu teve o seu, Pedro teve o seu e assim por diante. Só São todos João os apóstolos, que não, né? Só o Só João São João Evangelista que não, né? Exatamente. Que não derramou o seu sangue. Exatamente, somente este. Os demais todos foram mártires, né? E Jesus Cristo é aquele que vai rezar por Pedro para que a fé dele não esmoreça. Quando nosso Senhor diz para ele, eu vou pedir ao Pai para que você tenha força, para que você tenha firmeza na fé. Então isso faz com que, de fato, Pedro seja aquela pessoa que deveria, em outras palavras, unir a comunidade. Por isso o nome também pontífice, né? Que o Papa é ponte. O Papa é ponte para poder unir, para poder levar, de fato, a Igreja Católica está unida até hoje, graças a Deus, diríamos assim, não é? E 2000 anos depois, né? 2000 anos de história. Por outro lado, também o Papa é aquele que dialoga com o mundo de modo geral, não é? Por isso nós temos aí, e vemos particularmente no Papa Francisco, alguém que dialoga com várias instâncias, nós diríamos, no mundo, com outras religiões, não é? Com outras culturas. Então, a abertura da Igreja para diversos campos, não é? Entende? Então, na verdade, a Igreja tem esse grande valor, e o Papa tem esse grande valor, o Papa Francisco tem aberto pontes, né, e campos para poder conversar com as pessoas e para poder abraçar tantas pessoas que muitas vezes ficaram longe de Deus, afastadas de Deus. E com tanto carinho ele tem feito isso de uma maneira diferente, não é, Dom Wilson? Sem dúvida. Humilde, assim, e carinhosa, né? E bem, assim, acessível às pessoas, né? Bem próximos de um modo geral. Nós vimos isso, ele muito próximo dos jovens quando ele esteve aqui no Brasil. Então, já antes de vir, foi já uma experiência, né? Uma experiência aqui muito bonita. Mas o Papa também esteve em momentos conflitivos, como foi essa fuga dos negros da África, por exemplo, em Lampedusa, onde morreram vários que estavam fugindo, saindo da África para vir para a Europa, que morreram, que o Papa foi até lá para jogar flores no mar, para dizer, em outras palavras, como que um protesto para dizer para as autoridades italianas, olha, nós não podemos tolerar esse tipo de coisa, isso aqui é uma vergonha para nós. As vidas têm que ser preservadas. Se alguém está morrendo de fome, precisa ser amparado, precisa ser cuidado, né? Então, o nosso Papa, ele tem dado testemunhos de compromissos com as pessoas e tem chamado a atenção contra as guerras, contra as guerras religiosas. Tem falado, né? E tem agido, né? Tem agido. Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo assim, e essa figura do Papa assim fez os últimos Papas, João XXIII, Paulo VI, particularmente aí o Papa Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I ficou muito pouco tempo, 33 dias apenas, né? Um mês só, né? Mas João Paulo II teve um papado longo, extenso, né? E deu um grande testemunho, vai se tornar santo agora, que será canonizado agora, pois dia 27 de abril, né? Exatamente. Então, portanto, todos esses últimos papas, que fazem parte assim um pouco da história de muitos que estão me ouvindo agora, tiveram assim, deram grandes exemplos para a humanidade, de unidade, de compromisso e ao mesmo tempo, para nós católicos ainda, de um compromisso maior, de levar as sementes da palavra de Deus para as pessoas, de falar de Jesus para os irmãos, para as pessoas. E eles são Pedro, né? Eles são a figura de Pedro para nós, não é? Exato. A continuação, né, Dom Nosso Wilson? Papa, ele é o 256º, né, Papa que nós temos na nossa igreja, não é? E cada bispo da Igreja Católica, no meu caso, né, nós somos sucessores dos apóstolos, de um dos 12, nós não sabemos qual, mas de um apóstolo até chegar num bispo católico, nós temos uma sucessão que chega até nós. Muitas vezes eu brinco com as crianças, quem é o seu pai? Fulano de tal. Quem é o seu avô? Fulano de tal. Quem é o seu bisavô? Indo lá atrás, né? Nas gerações. Então, para as pessoas poderem compreender um pouco que existe essa hierarquia
essa passagem, nós diríamos, de um apóstolo até um bispo, até a mim que sou bispo, né? E também de São Pedro até chegar no Papa Francisco hoje. Então nós vemos assim eu diria assim, a grande importância que tem a figura do Papa Francisco, né, que é sucessor de Pedro, e de qualquer bispo da Igreja Católica, que é sucessor apostólico. Nossa, e a gente imaginar que nós somos parte direta, nós somos membros dessa igreja, né? Dessa igreja aí de 2000 anos e Sim. que o inferno não prevalecerá sobre ela, né, Dom Vilcísio? Exatamente, assim é a palavra de Jesus, né? Nada poderá vencer, de fato, justamente Jesus Cristo é aquele que sonhou com esse projeto e, de fato, esse projeto é continuado. Nós diríamos, ele dá, sem dúvida nenhuma, proteção para que, de fato, nada faça esmorecer, nós diríamos, a fé, nada se perca. Que maravilha, nós somos essa igreja, meu querido, minha querida, nós somos esse corpo místico aí, cuja cabeça é Jesus. E olha, continuando todo esse trabalho de evangelização que vem de lá de Jesus, de Pedro, dos bispos, de nós leigos, a gente vê aqui que mais gente está abraçando isso. Ficou sócia agora, acabou de ficar a Ângela Maria Correia Caria, de Campinas, olha, acabou de dizer o seu sim. De Itapecuru-Mirim, no Maranhão, a Vera Lúcia dos Santos Cruz Conceição acabou de ficar sócia. De Valinhos, estado de São Paulo, Eli Maria de Jesus. E da Praia Grande, estado de São Paulo, Antônio Borges de Oliveira, eles acabaram de dizer o seu sim. E eu estou recebendo, olha, quanta participação que já chegou agora neste primeiro momento do programa Brasil Cristão. Estou vendo nomes aqui de pessoas, também perguntas. As pessoas estão mandando os nomes dos seus enfermos. É muito importante que você faça isso. Eu estou aguardando a sua participação, pergunta, dúvida. Dom Wilson está aqui, bispo de Limeira, para responder para a gente sobre esse assunto do programa de hoje. Cátedra de São Pedro. E também nós estamos aqui para falar de Deus, para falar desse reino que a gente constrói aqui nessa terra para a gente viver eternamente feliz com o Senhor lá no céu. Nós vamos para um pequeno intervalo, já volto daqui a pouco. Aproveita para ligar e para mandar o seu e-mail agora, tá bom? Até já! O que há de bom na vida dos santos é obra de Deus. Padre Nilson fala um pouco mais sobre essa devoção na página 15 de sua revista.